Bom, pessoal, então, dito tudo isso, eu trago aqui um problema que é mais para a gente ter uma análise entre a relação entre a minha seção do cabo de cobre e a minha seção do cabo de alumínio. Qual que é a minha relação entre as duas seções? Se eu for aplicar para a mesma situação o cabo de cobre, qual que vai ser a seção? E para eu aplicar na mesma situação o cabo de alumínio? Será que tem alguma diferença? Então é isso que a gente vai trazer aqui agora. Se eu igualar as minhas resistências, a resistência do cobre, fazer ela ser igual à minha resistência do alumínio, eu vou conseguir chegar nesse parâmetro. Então, vamos lá. Vem aqui comigo. A primeira coisa que eu vou fazer é isolar minha resistência nessa equação. Pronto, então essa daqui é a fórmula da minha resistência. Então eu vou fazer com que a minha resistência do cobre seja igual à resistência do alumínio, para a gente poder fazer a relação entre as áreas. Vamos lá. O meu comprimento, eu vou passar ele para o lado direito da equação. Lembrando que eu posso considerar aqui de comprimento. Então, mesmo se eu não considerasse, a gente tem que lembrar que eles têm que ter o mesmo número, certo? Para a gente poder fazer a relação igual mesmo. Então, se eu passar o meu comprimento para o lado direito, vou seguir o seguinte. Bom, aqui, L dividido por L, seja lá qual for o seu comprimento, se for 3, 4, 5, né? Mas eles precisam ser iguais, para eu poder fazer essa comparação, sempre vai dar 1, que eu vou dividir uma coisa pela mesma coisa. Restando pra gente apenas essa equação aqui, ó. Eu sei que a minha resistividade do cobre é 0,17 e a resistividade do alumínio é 0,28. Então, eu vou substituir esses meus termos aqui na equação e eu também vou isolar a minha área do cobre, certo? Então vamos lá. Resolvendo essa divisão aqui, eu vou encontrar 0,607 área do meu alumínio. Bom, o que isso quer dizer? Que a minha área do meu cabo de cobre, ela é igual a 61% a minha área do meu cabo de alumínio. Então, um exemplo, se eu tiver um cabo de alumínio de 10 milímetros quadrados para alimentar determinada carga e tal, eu vou precisar, se eu for trocar aquele cabo de alumínio por um cabo de cobre, eu vou precisar de um cabo de cobre que tenha apenas 61% de 10 milímetros, entendeu? Que vai dar ali mais ou menos 6 milímetros quadrados. É essa relação que eu queria chegar entre o cabo de cobre e o cabo de alumínio. Outro ponto importante aqui que a gente pode dizer é que, embora a área do cobre seja menor, né, que o cabo de alumínio para entregar a mesma coisa no final das contas, a minha massa específica do cobre é praticamente o dobro da minha massa específica do cabo de alumínio. Então ele é muito mais pesado, embora ele seja menor, tá? E a segunda coisa é a relação dos diâmetros, porque através da área aqui, ó, a área da minha seção é o quê? Πr ao quadrado. Então, se eu substituir aqui e tal, eu vou chegar num diâmetro no final das contas. E a relação entre os diâmetros mesmo, a bitola e tal, então é uma relação de meu diâmetro do cobre vai ser 78% o meu diâmetro do alumínio. Então, gente, aqui eu trouxe o resumo de tudo que a gente já viu até agora em relação aos materiais condutores. Bom, primeiramente nós podemos quantificar a condutividade por meio da resistividade.
e da segunda lei de Ohm. Nós também vimos que a condutividade é o inverso da resistividade. Logo, quanto maior a minha condutividade, menor a minha resistividade. E com isso, com essa quantificação, a gente pode classificar os nossos materiais como os que são os que possuem uma condutividade muito alta são condutores, os que possuem uma condutividade muito baixa são isolantes e os que são meio termo são semicondutores. Além disso, nós vimos também que a prata, o cobre, o ouro e o alumínio, eles encabeçam a nossa lista dos melhores materiais condutores. A gente viu também, né, com isso, que o cobre e o alumínio, que são os materiais comercializados, e que a seção do cobre corresponde a 61% à seção do alumínio, o diâmetro do cobre corresponde a 78%, mas a massa do cobre é aproximadamente 2 vezes a massa do alumínio. A ordem de grandeza da condutividade, ela varia na ordem de 10 elevado a menos 20 até 10 elevado a 8. E que a unidade de medida da condutividade é 1 metro elevado a menos 1, justamente porque ela é o inverso da resistividade. Os metais e as soluções iônicas costumam apresentar alta condutividade devido ao alto valor de elétrons livres. Isso aqui é até uma coisa que eu não falei, que inclusive eu vou falar agora. O que acontece? Por que os metais, eles são os materiais que mais possuem uma condutividade? Porque, atomicamente falando, eles possuem muitos elétrons livres na camada de valência. Basicamente por causa disso. Essa é a explicação científica por trás de tudo. E como eles possuem esses elétrons livres na camada de valência, eles podem facilmente se soltar e ir para outros átomos e etc. E isso não acontece, por exemplo, com os materiais isolantes, que eles não possuem elétrons livres na sua camada de valência. Então, é por isso que existe essa questão aí de alta condutividade ou baixa. E uma curiosidade aqui, é que os bons condutores elétricos costumam ser bons condutores térmicos. Então, normalmente, isso é um problema também, né? Porque quanto mais quente, mais difícil se torna o fluxo de elétrons. Mas o fluxo de elétrons, ele também pode gerar aquecimento. E é uma coisa aí que existe, embora seja contraditória, existem simultaneamente.